Um milionário fez uma aposta ousada. Se casaria em apenas 7 dias. Mas ninguém esperava que ele escolhesse justamente uma garota simples, tímida e que nunca havia sido tocada. O que aconteceu entre eles naquela semana? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O som dos copos se chocando ecoava pelo terraço do restaurante Sky, no topo de um dos prédios mais altos da Avenida Paulista. Gabriel Mendes observava a cidade iluminada, se estendendo até onde seus olhos alcançavam, mas sua mente estava longe daquela vista espetacular que custava R$ 1.000 por pessoa para ser apreciada. Você está me ouvindo, Gabriel? A voz de Rodrigo Almeida, seu melhor amigo desde os tempos de Stanford, o trouxe de volta à realidade. Gabriel virou-se, ajustando o paletó de grife que custava mais do que muitos brasileiros ganhavam em um ano. Aos 32 anos, era o tipo de homem que chamava a atenção onde quer que fosse. Alto, cabelos negros sempre perfeitamente penteados, olhos escuros que pareciam decifrar as pessoas em segundos, e um sorriso que já havia conquistado dezenas de capas de revistas de negócios. Claro que estou ouvindo. Você está falando sobre essa sua nova namorada. Como mesmo é o nome dela? Mariana. Rodrigo respondeu, um sorriso bobo se espalhando pelo rosto. E não é só uma namorada, cara. Eu vou pedir ela em casamento. Gabriel quase se engasgou com o uísque escocês de 18 anos. Casamento? Rodrigo, vocês se conhecem há o quê, 3 meses? 4, corrigiu Rodrigo, e sua expressão ficou séria. Gabriel, você não entende porque nunca se permitiu sentir isso. Amor de verdade não é sobre tempo, é sobre conexão. É sobre encontrar alguém que te vê além do dinheiro, além do status. Por favor, Gabriel riu, um som sem humor. Todas elas se interessam pelo dinheiro no final. É questão de tempo até descobrirem quem eu sou, e aí vira essa mesma história de sempre. Isso é porque você só frequenta os mesmos lugares, conhece as mesmas pessoas superficiais, Rodrigo rebateu, inclinando-se para a frente. Existe um mundo real lá fora, Gabriel. Mulheres que trabalham, que lutam pelos seus sonhos, que não sabem nem que você existe. Mundo real. Gabriel riu novamente, mas havia algo amargo em sua voz. Rodrigo, eu construí um império. Minha empresa vale mais de 2 bilhões de reais. Eu sou a realidade. Não, você é uma bolha dourada, Rodrigo disse sem rodeios. Quando foi a última vez que você conversou com alguém que não soubesse seu sobrenome? Que não quisesse algo de você? Gabriel ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade lá embaixo. Carros pareciam formiguinhas, pessoas eram pontos luminosos se movendo pelas calçadas. Toda aquela vida acontecendo sem que ele fizesse parte dela. Tudo bem, Gabriel disse finalmente, virando-se para encarar o amigo. Vamos supor que você esteja certo. Vamos supor que exista essa mulher perfeita por aí, que me amaria pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Existe? Então vamos fazer uma aposta. Gabriel continuou, seus olhos brilhando com aquela determinação que o havia tornado um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. Se esse amor verdadeiro realmente existe, se é possível uma mulher se apaixonar por mim sem saber quem eu sou, então eu deveria conseguir me casar em uma semana. Rodrigo arregalou os olhos. Gabriel, você está falando sério? Completamente. 7 dias para encontrar uma mulher, conquistá-la de verdade e conseguir que ela aceite se casar comigo, sem ela saber quem eu sou, sem usar meu dinheiro ou influência. Apenas eu, Gabriel, um cara comum. E qual seria a aposta exatamente? Gabriel sorriu daquele jeito que sempre aparecia quando ele estava prestes a fechar um negócio milionário. Se eu conseguir, você admite que eu estava certo sobre as mulheres se interessarem apenas pelo dinheiro. Mas se eu me apaixonar de verdade e ela me aceitar pelo que eu sou, eu dou metade da minha fortuna para a caridade. Gabriel. E tem mais uma condição, Gabriel continuou, ignorando o tom de preocupação do amigo. Ela tem que ser, digamos, inexperiente. Uma mulher que nunca foi tocada por outro homem. Se o amor verdadeiro existe, ela deveria se entregar completamente, não é mesmo? Rodrigo balançou a cabeça. Isso não é um jogo, Gabriel. Você está falando de brincar com os sentimentos de uma pessoa. Não é brincadeira, é um teste. Se eu estiver errado, se ela realmente conseguir me amar, então todos nós ganhamos. Ela ganha um marido que a adorará para sempre
e eu descubro que o amor existe. O silêncio se estendeu entre eles, enquanto São Paulo continuava pulsando lá embaixo. Rodrigo estudou o rosto do amigo, procurando sinais de que aquilo era apenas mais uma das brincadeiras de Gabriel. Mas ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que Gabriel tinha quando decidiu construir seu primeiro arranha-céu aos 25 anos. Uma semana? Rodrigo perguntou finalmente. 7 dias exatos. E como você pretende encontrar essa mulher misteriosa? Gabriel levantou-se, caminhando até a beira do terraço. A brisa noturna bagunçou seus cabelos perfeitamente penteados pela primeira vez em anos. Deixarei o destino decidir, ele disse. E pela primeira vez naquela noite seu sorriso pareceu genuíno. Amanhã vou sair por aí como uma pessoa normal, sem motorista, sem cartão de crédito Black, sem ternos de grife. Apenas Gabriel. Você está louco. Talvez, Gabriel admitiu virando-se para apertar a mão do amigo. Mas será interessante descobrir quem eu realmente sou quando tiro toda essa armadura dourada. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Gabriel já estava acordado há 1 hora, olhando para o teto do seu apartamento na cobertura. Pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com nervosismo. Não era o tipo de ansiedade que antecedia uma grande apresentação ou uma aquisição de milhões. Era algo diferente, mais profundo. Levantou-se e caminhou até o closet, passando pelos ternos italianos, pelos sapatos ingleses feitos sob medida, pelas gravatas de seda. No fundo, quase esquecidas, encontrou as roupas que usava na faculdade. Jeans simples, camisetas básicas, um tênis branco que já havia visto dias melhores. Vestiu-se lentamente, como se estivesse se preparando para uma performance. No espelho viu um estranho. Ainda era ele, mas parecia comum, normal. Apenas mais um paulistano saindo para trabalhar. Deixou o iPhone no criado mudo, levando apenas um celular simples que havia comprado na véspera. Nada de motorista, nada de cartão Black. Apenas algumas notas no bolso e uma identidade falsa que dizia ser Gabriel Silva, corretor de imóveis. O metrô estava lotado às 8 da manhã. Gabriel nunca havia experimentado aquela proximidade forçada com tantas pessoas. O cheiro de perfume barato, misturado ao suor. O barulho das conversas em português que ele raramente ouvia fora das reuniões de negócios. Era caótico, claustrofóbico e, estranhamente, real. Desceu na Estação Liberdade sem um plano específico. Havia escolhido aquele bairro porque era diferente do seu mundo. Authentic, cheio de vida, longe dos círculos sociais onde seu rosto era reconhecido. A chuva começou devagar, como sempre acontecia em São Paulo no final da tarde. Mesmo sendo manhã, Gabriel não tinha guarda-chuva, uma realidade que nunca havia enfrentado, já que sempre havia alguém para segurá-lo para ele. Procurou abrigo sob a marquise de uma pequena livraria, observando as pessoas correrem pela rua. Foi então que a viu. Uma mulher jovem estava ajoelhada na calçada, protegendo algo com seu próprio corpo, enquanto a chuva ensopava seus cabelos castanhos. Gabriel se aproximou curioso e viu que ela tentava acalmar um gato pequeno e ferido que mancava da pata traseira. Ei, você está bem? Gabriel perguntou, se agachando ao lado dela. Ela levantou o rosto e Gabriel sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Ela tinha olhos castanhos enormes, preocupados, sem uma gota de maquiagem. Não era exatamente bonita no sentido convencional. Não tinha a beleza polida das mulheres que frequentavam seus eventos. Mas havia algo em seu rosto, uma sinceridade que ele nunca havia visto antes. O gatinho está machucado, ela disse, e sua voz tinha um sotaque paulistano carinhoso. Acho que foi atropelado. Preciso levá-lo ao veterinário, mas... Ela olhou para o próprio bolso, claramente calculando se tinha dinheiro suficiente. Gabriel percebeu suas roupas simples, jeans desbotado, uma blusa de algodão que já havia visto dias melhores, tênis surrado mas limpo. Uma professora, talvez, ou estudante. Eu posso ajudar, Gabriel disse impulsivamente. Quer dizer, podemos dividir o custo. Ela o estudou por um momento, como se tentasse determinar se podia confiar nele. Você não me conhece. Por que faria isso? Porque você está salvando um gato na chuva. Gabriel respondeu e percebeu que estava sendo completamente honesto. E por que... Bem, é a coisa certa a fazer. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Você é diferente. Diferente como?
A maioria das pessoas teria passado direto. Ela se levantou cuidadosamente, segurando o gato ferido. Sou Beatriz, a propósito. Beatriz Santos. Gabriel, ele respondeu, hesitando apenas por um segundo. Gabriel Silva. Prazer, Gabriel Silva. Você conhece algum veterinário por aqui? Gabriel percebeu que não fazia a menor ideia. Em seu mundo, os animais de estimação dos seus conhecidos eram cuidados por veterinários particulares que faziam visitas domiciliares. Mas olhando ao redor, tentando pensar como uma pessoa normal pensaria, avistou uma placa algumas quadras adiante. Ali, ele apontou, parece ter uma clínica. Caminharam juntos pela chuva, Gabriel oferecendo seu casaco para proteger melhor o gato. Beatriz aceitou com um sorriso grato e ele percebeu como ela era cuidadosa, sussurrando palavras de conforto para o animal ferido. Você tem gatos? Ela perguntou enquanto caminhavam. Na verdade, não, Gabriel admitiu. Nunca tive pets. E você? Minha avó tem 3, todos resgatados da rua. Beatriz olhou para ele com curiosidade. Você trabalha por aqui? Mais ou menos. Sou corretor de imóveis. Gabriel mentiu, surpreso com a facilidade da mentira. E você? Professora. Literatura. Na escola estadual ali perto. Ela sorriu e Gabriel percebeu como seu rosto se iluminava quando falava do trabalho. Não é glamuroso, mas eu amo. Chegaram à clínica veterinária. Um lugar pequeno, limpo, cheio do cheiro de desinfetante e amor pelos animais. O veterinário, um homem de meia idade com óculos espessos, examinou o gato com cuidado. Não é grave, ele anunciou depois de alguns minutos. Torceu a patinha, mas vai ficar bem. Vou dar uma injeção para a dor e uns medicamentos. Em uma semana, estará correndo por aí novamente. O alívio no rosto de Beatriz foi imediato e sincero. Gabriel se encontrou sorrindo também, tocado por sua compaixão genuína. Quando chegou a hora de pagar, Gabriel discretamente entregou as notas para a recepcionista, ignorando o protesto de Beatriz. Você salvou a vida dele, ele disse simplesmente. Eu só ajudei. Do lado de fora da clínica, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Beatriz segurava o gato, que agora parecia mais alerta, ronronando baixinho. Obrigada, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Sério, Gabriel. Você não precisava... Eu queria... Ele interrompeu e percebeu que era verdade. O que vai fazer com ele agora? Levar para casa. Minha avó vai reclamar, mas no fundo, ela adora quando eu apareço com mais um. Beatriz riu, um som musical que fez algo se mexer no peito de Gabriel. E você, voltando ao trabalho? Gabriel olhou ao redor, para as ruas molhadas da Liberdade, para os prédios antigos misturados com construções modernas, para a vida real acontecendo ao seu redor. Pela primeira vez em anos, não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. Na verdade, ele disse, estava pensando em tomar um café. Conhece algum lugar bom por aqui? O sorriso de Beatriz se alargou. Conheço o melhor café da cidade. Quer dizer, pelo menos do bairro. Minha avó faz uns bolinhos que são uma perdição. Sua avó? Ela tem uma pequena confeitaria aqui perto. Nada chique, mas... Beatriz parou, parecendo insegura. Você provavelmente está acostumado com lugares mais sofisticados. Gabriel olhou para ela. Cabelos ainda úmidos da chuva, roupas simples, segurando um gato de rua como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquele momento, não conseguia pensar em lugar nenhum onde preferiria estar. Na verdade, ele disse, estou exatamente onde quero estar. A confeitaria ficava escondida em uma rua lateral, entre um açougue e uma loja de produtos orientais. A fachada era simples. Uma porta de vidro com cortinas de renda branca e uma placa pequena que dizia Doces da Vovó Rosa, em letras cursivas desbotadas pelo tempo. Gabriel seguiu Beatriz para dentro, carregando o gato ferido enquanto ela abria a porta. O lugar era minúsculo, apenas 6 mesas cobertas com toalhas quadriculadas e um balcão de vidro cheio de doces caseiros que faziam sua boca salivar só de olhar. Vovó, estou aqui! Beatriz gritou em direção aos fundos. Uma senhora de cabelos brancos apareceu, enxugando as mãos em um avental florido. Devia ter uns 70 anos, mas seus olhos castanhos, iguais aos de Beatriz, brilhavam com uma energia jovem. Bia, minha filha, você está molhada. A vovó correu para abraçar a neta,
mas parou ao ver Gabriel. E quem é este rapaz bonito? Gabriel sentiu suas bochechas esquentarem. Há anos não corava com um elogio. Vovó, este é o Gabriel. Ele me ajudou a salvar este gatinho, Beatriz explicou, mostrando o animal que agora dormia tranquilamente nos braços de Gabriel. Ah, outro coração bondoso. A vovó sorriu abertamente. Eu sou Rosa Santos. Prazer em conhecê-lo, Gabriel. Qualquer amigo da minha Bia é bem-vindo aqui. O prazer é meu, Dona Rosa, Gabriel respondeu, e se surpreendeu ao perceber que realmente se sentia bem-vindo. Quando foi a última vez que alguém o havia recebido assim, sem segundas intenções? Senta, senta, Rosa gesticulou animadamente. Vou buscar café fresquinho e uns bolinhos de chuva. Bia, leva esse gatinho lá para cima, põe ele numa caixinha quentinha. Beatriz desapareceu por uma escada estreita que levava ao segundo andar, onde Gabriel imaginou que elas morassem. Ele ficou sozinho com Dona Rosa, que já voltara com uma bandeja carregada de delícias. Então, Gabriel, você trabalha com o quê? Rosa perguntou, servindo café em xícaras de porcelana floral. Corretor de imóveis, Gabriel respondeu, provando um bolinho que literalmente derreteu em sua boca. Meu Deus, Dona Rosa, isso é incrível. Receita da minha mãe que aprendeu com a mãe dela, Rosa disse com orgulho. 60 anos fazendo esses bolinhos. Você é daqui de São Paulo? Sou sim. Nasci aqui, mas nunca havia conhecido esta parte da cidade, Gabriel admitiu, olhando ao redor. As paredes eram cobertas de fotos. Beatriz em várias idades, formatura, família, momentos simples de felicidade genuína. A liberdade é especial, Rosa concordou. Aqui todo mundo se conhece, se ajuda. É como uma família grande. Beatriz desceu naquele momento, tendo trocado de roupa. Agora usava uma calça jeans limpa e uma blusa azul claro que realçava seus olhos. Gabriel percebeu que ela era realmente bonita, não de uma forma artificial, mas de um jeito natural que o fazia querer continuar olhando. O gatinho já está dormindo, ela anunciou se sentando na mesa. Vovó, você já está interrogando o Gabriel? Eu não interrogo, eu converso, Rosa protestou, mas piscou para Gabriel de forma conspiratória. Só quero conhecer o moço que ajudou minha neta. Ele foi muito gentil, Beatriz disse, olhando para Gabriel com um sorriso tímido. Pagou a consulta veterinária mesmo sem me conhecer. Ah, então você é um desses. Rosa bateu palmas. Minha mãe sempre dizia que a gente reconhece as pessoas boas pelos pequenos gestos. Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Se elas soubessem quem ele realmente era, ainda o veriam como uma pessoa boa? Ou apenas como mais um rico tentando comprar sua aprovação? Dona Rosa, ele disse mudando de assunto, há quanto tempo vocês têm esta confeitaria? 40 anos. Rosa respondeu com nostalgia. Abri quando minha filha, mãe da Bia, ainda era pequena. Ela me ajudava a servir os clientes, igualzinho a Bia faz agora. Gabriel notou como o rosto de Beatriz se entristeceu por um momento. Sua mãe morreu quando eu tinha 16 anos, Beatriz respondeu suavemente. Câncer. Desde então é só eu e a vovó. Sinto muito, Gabriel disse. E realmente sentia. Ele havia perdido os pais em um acidente de carro quando tinha 25 anos, mas sempre tivera dinheiro para amenizar a dor. Elas duas pareciam ter apenas uma à outra. Não fica triste, não. Rosa interveio, apertando a mão de Gabriel. A vida ensina a gente a valorizar quem fica. E a Bia aqui é minha alegria maior. Vovó, Beatriz protestou claramente constrangida. É verdade. Professora formada, inteligente, bonita e ainda por cima tem um coração do tamanho do mundo. Rosa se levantou para buscar mais café. Só falta arranjar um namorado bom. Vovó. Beatriz ficou vermelha como um tomate. Gabriel não conseguiu conter um sorriso. Dona Rosa, a senhora é muito direta. Na minha idade não dá para perder tempo com rodeios. Rosa riu. Bia, mostra os seus livros para o Gabriel. Ela quer abrir uma livraria, sabia? Uma livraria? Gabriel se interessou genuinamente. Que tipo de livraria? Beatriz hesitou como se não tivesse o costume de falar sobre seus sonhos. Bem, seria uma livraria comunitária. Um lugar onde as pessoas pudessem vir não só para comprar livros, mas para discutir literatura, fazer saraus, talvez até oficinas de escrita. Seus olhos brilharam enquanto falava e Gabriel percebeu a paixão em sua voz.
Teria uma seção só de autores brasileiros, especialmente os menos conhecidos, e uma área infantil para incentivar as crianças a ler. Beatriz parou, parecendo se dar conta de que estava falando demais. É um sonho bobo, eu sei. Não é bobo, Gabriel disse firmemente. É lindo e necessário. São Paulo precisa de mais lugares assim. Você acha? Beatriz perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Gabriel querer protegê-la. Tenho certeza. Já pensou em onde seria? Aqui no bairro mesmo. Conheço um ponto que seria perfeito, mas... Beatriz deu de ombros. Preciso juntar dinheiro primeiro. Dando aulas vai demorar alguns anos. Gabriel teve que se controlar para não oferecer ajuda financeira imediatamente. Como Gabriel Mendes, poderia resolver os problemas dela com uma simples transferência bancária. Mas como Gabriel Silva, corretor de imóveis, tudo o que podia fazer era oferecer apoio moral. Às vezes as coisas aparecem quando menos esperamos, ele disse. Você tem talento, determinação. Tenho certeza de que vai conseguir. Obrigada por acreditar em mim. Beatriz sorriu, e Gabriel sentiu seu coração acelerar. A tarde passou rapidamente. Eles conversaram sobre livros, sobre a cidade, sobre sonhos e planos. Gabriel descobriu que Beatriz havia lido todos os clássicos da literatura brasileira, que adorava Clarice Lispector e Machado de Assis, que sonhava em viajar para conhecer as cidades históricas de Minas Gerais. Dona Rosa aparecia de vez em quando com mais café e bolinhos, claramente satisfeita em ver a neta conversando animadamente com um rapaz. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel percebeu que precisava ir embora. Não porque tivesse compromissos, havia cancelado todas as reuniões do dia, mas porque estava se sentindo perigosamente confortável naquele mundo simples e honesto. Preciso ir, ele disse relutantemente. Obrigado pela hospitalidade, Dona Rosa. E Beatriz, foi um prazer conhecer você. Vai voltar para ver como o gatinho está? Beatriz perguntou, e havia esperança em sua voz. Gabriel hesitou. Cada minuto que passava com ela tornava a aposta mais complicada. Estava começando a gostar dela de verdade, não apenas como um desafio a ser conquistado. Claro, ele ouviu-se dizer. Amanhã, se puder. Estaremos aqui. Rosa respondeu por Beatriz, que sorria timidamente. Do lado de fora da confeitaria, Gabriel caminhou lentamente pelas ruas da Liberdade. Sua cabeça estava confusa, cheia de sensações novas. Pela primeira vez em anos, havia passado horas sem pensar em dinheiro, em negócios, em poder. Havia pensado apenas em Beatriz, em seus olhos sinceros, em seu sorriso tímido, na forma como ela se preocupava com um gato ferido, mesmo estando claramente sem dinheiro. Pegou o celular simples e ligou para Rodrigo. Como foi o primeiro dia? Rodrigo perguntou assim que atendeu. Eu a encontrei, Gabriel disse simplesmente. Encontrou quem? A mulher da aposta. Ela é... diferente, Rodrigo. Completamente diferente de tudo o que eu esperava. Houve um silêncio do outro lado da linha. Gabriel, Rodrigo disse finalmente. Você está bem? Não sei, Gabriel admitiu. Acho que estou começando a entender o que você quis dizer sobre conexão real. E agora? Gabriel olhou para trás, para a confeitaria, onde uma luz amarela ainda brilhava na janela. Agora preciso descobrir se ela pode me amar pelo que eu realmente sou, ou se isso tudo vai desmoronar quando ela souber quem eu sou. Gabriel mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou na cama olhando para o teto, pensando no sorriso de Beatriz, na forma como ela havia cuidado do gato ferido, no carinho com que falava de sua avó. Pela primeira vez em anos, uma mulher havia ocupado seus pensamentos por motivos que não tinham nada a ver com conquista ou desafio. Na manhã seguinte, vestiu novamente as roupas simples e pegou o metrô para a Liberdade. Havia parado em uma floricultura e comprado um pequeno vaso de violetas. Nada extravagante, apenas um gesto simples que uma pessoa comum faria. A confeitaria estava movimentada. Dona Rosa atendia 2 clientes na mesa da frente, enquanto Beatriz organizava os doces no balcão. Ela usava um vestido amarelo simples que a fazia parecer um raio de sol. Gabriel! Ela sorriu quando o viu entrar. Que bom que você veio. Como está o gatinho? Na verdade, vim saber notícias dele, Gabriel respondeu, oferecendo o vaso de violetas. Isso é para vocês duas, para agradecer a hospitalidade de ontem. Beatriz ficou vermelha, mas seus olhos brilharam de prazer.
Que lindo, vovó, olha só. Ah, que menino educado. Rosa se aproximou, enxugando as mãos no avental. Bia, leva o Gabriel lá em cima para ver o gatinho. Eu cuido da loja. Beatriz o conduziu pela escada estreita, até um pequeno apartamento acima da confeitaria. Era aconchegante, sala e cozinha integradas, com sofá de tecido florido e muitas plantas nas janelas. Livros por todos os lados, empilhados em estantes improvisadas. Desculpa a bagunça, Beatriz disse, meio constrangida. Não temos muito espaço. Está perfeito, Gabriel respondeu. E era verdade. Havia algo caloroso e acolhedor ali que seu apartamento de cobertura nunca tivera. Onde está o paciente? Ali. Beatriz apontou para uma caixinha perto da janela, onde o gato dormia tranquilamente. Ele comeu bem hoje de manhã. Acho que está se recuperando. Gabriel se aproximou para examinar o animal. Ele precisa de um nome. Estava pensando nisso, Beatriz disse, se sentando no chão ao lado da caixinha. Que tal? Esperança? Já que você apareceu na hora certa para salvá-lo. Esperança, Gabriel repetiu, gostando do som. Combina com ele. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o gato dormir. Gabriel percebeu que estava sentado muito perto de Beatriz, que conseguia sentir o perfume suave dela. Não era caro, mas era delicado e feminino. Gabriel, ela disse suavemente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem família? Quer dizer, além de você? Gabriel hesitou. Como explicar que tinha uma família de funcionários, advogados e executivos, mas ninguém que realmente se importasse com ele como pessoa? Não tenho família próxima, ele disse finalmente. Meus pais morreram há alguns anos. E você, além da sua avó, só ela mesmo. Mas ela vale por 10 pessoas. Beatriz sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Às vezes me sinto culpada por não ter feito mais com minha vida. Ela sacrificou tanto para me criar, para me dar educação. Você é professora, está fazendo a diferença na vida de dezenas de crianças, Gabriel disse. E ainda tem o sonho da livraria. Tenho certeza de que sua avó tem muito orgulho de você. Tem mesmo, Beatriz concordou. Mas às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta. Deveria estar pensando em me casar, dar netos para ela. E você não pensa nisso? Gabriel perguntou, tentando soar casual. Beatriz ficou vermelha. Bem, nunca tive muito tempo para relacionamentos. Estudar, trabalhar, cuidar da vovó e os homens que conheci. Ela parou, parecendo constrangida. Que tem os homens que você conheceu? Ah, você sabe. Ou queriam apenas uma coisa, ou ficavam intimidados quando descobriam que eu leio mais do que eles. Beatriz riu, mas havia mágoa em sua voz. Não sou exatamente o tipo de mulher que os homens procuram para relacionamentos sérios. Gabriel sentiu uma pontada de raiva. Que homens idiotas haviam magoado essa mulher incrível? Então eles eram os idiotas, ele disse com veemência. Qualquer homem que não consegue ver o quanto você é especial não merece nem 5 minutos do seu tempo. Beatriz o olhou com surpresa. Você acha mesmo isso? Acho, Gabriel respondeu olhando diretamente nos olhos dela. Você é inteligente, bondosa, tem sonhos, se preocupa com as pessoas. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que Gabriel não havia sentido antes. Beatriz o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Gabriel, ela disse finalmente, você é muito diferente dos homens que conheci. Diferente como? Você realmente escuta quando eu falo, e não parece estar apenas esperando sua vez de falar sobre você mesmo. Beatriz baixou os olhos. E você me faz sentir especial. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Você é especial, Beatriz. Mais do que imagina. Ela levantou os olhos novamente e, por um momento, Gabriel teve a sensação de que ela ia dizer algo importante. Mas naquele momento, Dona Rosa gritou lá de baixo. Bia, tem cliente querendo falar com você. O momento se quebrou. Beatriz se levantou rapidamente, alisando o vestido. Melhor descer. Provavelmente é algum pai de aluno. Gabriel a seguiu de volta à confeitaria, mas sua mente continuava no apartamento. Naquele momento de intimidade que havia sentido com ela, estava começando a perceber que a aposta estava se tornando secundária. O que realmente importava era a conexão genuína que estava desenvolvendo com Beatriz. Professora Beatriz?
Um homem de terno estava parado no balcão, parecendo deslocado no ambiente simples da confeitaria. Sim, sou eu, Beatriz respondeu, e Gabriel percebeu que ela ficou tensa. Sou Marcos Silva, da Imobiliária Progresso. Gostaria de falar com a senhora sobre uma proposta para este imóvel. Gabriel sentiu um frio na barriga. Conhecia a Imobiliária Progresso. Era uma das empresas que faziam o trabalho sujo para grandes construtoras, convencendo proprietários de pequenos imóveis a vender para dar lugar a prédios comerciais. Não temos interesse em vender, Dona Rosa disse firmemente, aparecendo ao lado da neta. A senhora nem ouviu a proposta. Marcos sorriu, mas era um sorriso predatório. Estamos falando de um valor muito generoso, suficiente para vocês comprarem um apartamento novo e ainda sobrar dinheiro. Já disse que não, Rosa repetiu, mas Gabriel percebeu que sua voz tremeu ligeiramente. Olha, vou ser direto, Marcos continuou perdendo a paciência. Esta quadra inteira vai ser demolida nos próximos meses. Vocês podem vender agora e receber bem, ou podem ser despejadas depois e não receber nada. Beatriz ficou pálida. Despejadas? Mas este imóvel é nosso. Desapropriação por interesse público, Marcos explicou friamente. Vão construir um centro comercial aqui. É progresso, meninas, não adianta lutar contra. Gabriel sentiu a raiva subir. Conhecia esse tipo de coação, havia visto dezenas de vezes. Pequenos proprietários sendo intimidados para vender barato, abrindo caminho para grandes empreendimentos. Quanto tempo elas têm? Gabriel perguntou, se intrometendo na conversa. Marcos o olhou com desconfiança. E você é quem? Um amigo da família, Gabriel respondeu, mantendo a voz calma. Quanto tempo? Oficialmente, 6 meses. Mas eu sugiro que não esperem tanto. As coisas podem ficar desagradáveis. Está nos ameaçando? Beatriz perguntou. E Gabriel percebeu que ela estava lutando para controlar as lágrimas. Estou sendo realista, Marcos respondeu, deixando um cartão no balcão. Pensem na proposta. Não vou poder ser tão generoso da próxima vez. Ele saiu, deixando um silêncio pesado na confeitaria. Dona Rosa se sentou pesadamente em uma das cadeiras, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. 40 anos, ela murmurou. 40 anos construindo este lugar. Beatriz se ajoelhou ao lado da avó segurando sua mão. Vovó, a gente vai dar um jeito. Tem que haver alguma forma de lutar contra isso. Gabriel observou as duas mulheres, uma idosa que havia dedicado a vida inteira àquele pequeno negócio e uma jovem que estava vendo seus sonhos desmoronarem. Sua primeira reação foi querer resolver tudo imediatamente. Com seu dinheiro e influência, poderia fazer algumas ligações e acabar com essa história de desapropriação. Mas isso revelaria quem ele realmente era. Acabaria com a aposta e, pior ainda, destruiria a confiança que Beatriz estava depositando nele. Vou ajudar vocês, ele disse, se ajoelhando ao lado de Beatriz. Não sei como ainda, mas vamos encontrar uma forma de salvar este lugar. Beatriz o olhou com lágrimas nos olhos. Gabriel, você mal nos conhece. Por que faria isso? Gabriel olhou ao redor da confeitaria, para as paredes cheias de memórias, para os doces feitos com amor, para o pequeno mundo perfeito que duas mulheres haviam construído juntas. Então, olhou para Beatriz, para a confiança e esperança em seus olhos. Porque vocês são importantes, ele disse simplesmente, e porque alguns lugares são preciosos demais para serem perdidos. Naquele momento, Gabriel percebeu que a aposta havia se tornado a menor de suas preocupações. Ele estava se apaixonando de verdade, e isso mudava tudo. Gabriel passou a noite inteira acordado, caminhando pelo seu apartamento de cobertura, enquanto sua mente fervilhava com possibilidades. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em lucro ou estratégias de negócio. Estava pensando em como proteger duas mulheres que haviam se tornado importantes para ele em apenas 2 dias. Na manhã seguinte, chegou à confeitaria mais cedo que o habitual. Beatriz estava sozinha, organizando os doces com movimentos mecânicos. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado durante a noite. Onde está Dona Rosa? Gabriel perguntou suavemente. Dormindo mal. A pressão subiu ontem à noite, Beatriz respondeu sem levantar os olhos. O médico disse para ela descansar hoje. Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Se revelasse quem era, poderia resolver tudo em questão de horas.
Mas isso destruiria a confiança que Beatriz estava depositando em Gabriel Silva, o corretor de imóveis comum. Beatriz, olha para mim, ele disse, caminhando até o balcão. Ela levantou os olhos e Gabriel viu o desespero que ela estava tentando esconder. Não vamos deixar isso acontecer, ele disse firmemente. Tem que haver uma forma legal de impedir essa desapropriação. Com que dinheiro? Beatriz riu amargamente. Advogados custam caro, Gabriel. E mesmo que conseguíssemos como duas mulheres simples vão lutar contra uma construtora grande. Gabriel teve que se controlar para não dizer que conhecia os melhores advogados da cidade. Em vez disso, sentou-se em uma das cadeiras e puxou Beatriz para sentar ao seu lado. Vamos pensar juntos. Primeiro preciso entender melhor essa história de desapropriação. Você tem algum documento oficial? Não chegou nada oficial ainda, Beatriz disse. Só aquele homem ontem. Então pode ser blefe, Gabriel disse, esperança crescendo em sua voz. Muitas vezes essas empresas tentam assustar os proprietários para conseguir preços baixos antes mesmo de ter a aprovação legal. Você acha? É possível. Como corretor já vi isso acontecer. Gabriel odiava mentir para ela, mas tecnicamente não era mentira. Ele realmente havia visto esse tipo de coação. Preciso pesquisar mais sobre essa imobiliária Progresso. O que Gabriel não disse foi que já conhecia muito bem a empresa. Pertencia a um grupo que havia tentado fazer negócios com ele várias vezes. Eram conhecidos por métodos questionáveis e por pressionar pequenos proprietários. Enquanto isso, Gabriel continuou, você podia consultar um advogado, só para entender seus direitos. Gabriel, eu não tenho dinheiro para... Existem advogados que atendem gratuitamente. Defensoria Pública, OAB, vou ajudar você a encontrar alguém. Beatriz o olhou com uma mistura de gratidão e confusão. Por que você está fazendo isso? Nós nos conhecemos há 2 dias. Gabriel pegou a mão dela, sentindo como era pequena e macia entre as suas. Às vezes 2 pessoas se conectam rapidamente e às vezes a gente sabe que encontrou algo especial. O rosto de Beatriz ficou vermelho, mas ela não tirou a mão da dele. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. O que é? Eu nunca... Ela parou, parecendo lutar com as palavras. Nunca me senti assim com ninguém antes. É estranho porque mal te conheço, mas ao mesmo tempo sinto como se te conhecesse há anos. O coração de Gabriel acelerou. Eu sinto a mesma coisa. Sério? Sério. Gabriel apertou suavemente a mão dela. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Ontem você disse que nunca teve muito tempo para relacionamentos. Mas você já... Gabriel hesitou, não sabendo como perguntar sem soar invasivo. Você quer saber se eu já namorei? Beatriz perguntou e havia uma timidez nova em sua voz. Tive alguns encontros na faculdade, mas nada sério. E depois... Ela baixou os olhos. Depois mamãe ficou doente e não sobrou tempo para mais nada. Quando ela morreu, fiquei focada em cuidar da vovó e na minha carreira. E nunca se arrependeu? Beatriz o olhou diretamente nos olhos. Até 2 dias atrás, não. Mas agora estou começando a pensar que talvez tenha perdido algumas coisas importantes. Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Ela estava sendo vulnerável com ele, compartilhando partes íntimas de sua vida. E ele estava mentindo sobre quem era. Beatriz, ele começou, mas foi interrompido pela voz de Dona Rosa vinda da escada. Bia, tem alguém aí embaixo? É o Gabriel, vovó. Como está se sentindo? Rosa desceu lentamente, parecendo mais frágil que no dia anterior. Melhor, obrigada. Gabriel, que bom que você veio. Bia me contou que você quer nos ajudar. Dona Rosa, vamos encontrar uma solução, Gabriel disse, se levantando para ajudá-la a se sentar. Estive pensando a noite toda. Você é um anjo, Rosa disse, apertando a mão dele. Não sei o que fizemos para merecer sua bondade. Gabriel sentiu a culpa crescer. Ele não era um anjo, era um homem rico brincando com uma aposta que poderia destruir as vidas dessas 2 mulheres. Dona Rosa, ele disse, posso fazer algumas ligações? Conhece uns colegas corretores que podem ter informações sobre essa construtora. Claro, meu filho. Faça o que achar melhor. Gabriel saiu da confeitaria e caminhou até uma pracinha próxima, antes de pegar o celular simples. Ligou para Rodrigo. Gabriel, como estão as coisas? Complicadas. Gabriel respondeu.
contando rapidamente sobre a ameaça de desapropriação. E você vai ajudá-las como Gabriel Silva, corretor de imóveis. Vou tentar. Rodrigo, preciso que você pesquise a imobiliária Progresso discretamente. Quero saber que construtora está por trás dessa desapropriação. Gabriel, você está se envolvendo demais. Isso não era para ser uma aposta simples? Deixou de ser simples no momento em que conheci ela de verdade, Gabriel admitiu. Rodrigo, ela é especial, diferente de qualquer mulher que já conheci. Você está se apaixonando. Acho que sim, Gabriel disse, surpreso pela facilidade com que admitiu isso. E agora não sei mais o que fazer. Se revelar quem sou, posso salvar a confeitaria, mas vou perder a confiança dela. Se continuar mentindo, você pode perder ela de qualquer forma quando a verdade vier à tona, Rodrigo completou. Gabriel, você precisa contar a verdade para ela. Como? Oi, Beatriz, na verdade sou bilionário e fiz uma aposta sobre conquistar você em uma semana. Ela vai me odiar. Talvez inicialmente, mas se ela realmente gosta de você, vai entender. Gabriel encerrou a ligação sem ter certeza de nada. Voltou à confeitaria, onde encontrou Beatriz atendendo uma cliente idosa que reclamava dos preços dos doces. R$ 2 por um brigadeiro? No meu tempo custava 50 centavos. Dona Miriam, a senhora sabe que uso os melhores ingredientes. Beatriz respondeu pacientemente. E os preços não aumentam há 6 meses. Está tudo muito caro. Vou levar só 2 então. Gabriel observou Beatriz embalar cuidadosamente os doces, mesmo sabendo que a venda mal cobria os custos. Quando a cliente saiu, ele se aproximou do balcão. Ela sempre reclama assim? Dona Miriam é viúva, vive com uma pensão pequena. Beatriz explicou. Vovó sempre diz para ser paciente com ela. Os doces são uma das poucas alegrias que ela ainda pode se dar. Gabriel ficou impressionado novamente com a bondade de Beatriz. Em seu mundo, clientes problemáticos eram simplesmente dispensados. Aqui eles eram tratados com compaixão. Conseguiu alguma informação? Beatriz perguntou esperançosa. Ainda estou investigando. Mas, Beatriz, enquanto isso, você gostaria de sair comigo hoje à noite? Ela ficou surpresa. Sair? Para onde? Nada fancy. Talvez jantar em algum lugar simples, conversar? Gabriel hesitou. Ou, se preferir, podemos ficar aqui mesmo. Posso trazer comida e fazemos um piquenique no apartamento. Beatriz sorriu, e Gabriel percebeu que era a primeira vez que ela sorria realmente desde a visita do homem da imobiliária. Gostaria muito, ela disse. Mas e a vovó? Eu cuido da Rosa. Dona Rosa apareceu atrás deles, claramente tendo escutado a conversa. Vocês dois merecem se divertir um pouco. Vovó. Nada de vovó, Rosa interrompeu. Gabriel, você leva minha neta para passear e atrás de volta em casa direitinho, ouviu? Sim, senhora, Gabriel respondeu, tentando não sorrir da proteção maternal de Rosa. Então está combinado, Beatriz disse, e havia uma animação em seus olhos que aqueceu o coração de Gabriel. Que horas? 7 horas? Perfeito. Gabriel saiu da confeitaria se sentindo como um adolescente indo ao primeiro encontro. Mas, ao mesmo tempo, a culpa o consumia. A cada hora que passava com Beatriz, mais difícil ficava manter a mentira. E mais aterrorizado ele ficava com a possibilidade de perdê-la quando a verdade viesse à tona. Gabriel passou a tarde inteira nervoso, trocando de roupa 3 vezes, antes de finalmente decidir por jeans escuros e uma camisa azul simples, roupas que qualquer corretor de imóveis de classe média usaria para um encontro casual. Evitou o relógio Patek Philippe, que custava mais que um apartamento, e optou por um Casio simples que havia comprado na véspera. Às 7 em ponto, estava na porta da confeitaria com um pequeno buquê de margaridas, flores simples, mas ele havia percebido que Beatriz tinha uma pequena margarida de porcelana na prateleira do apartamento. Pontual, Beatriz disse ao abrir a porta, e Gabriel ficou sem fôlego. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas que realçava suas curvas de forma sutil e elegante. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, e ela havia colocado uma maquiagem leve que destacava seus olhos castanhos. Você está linda, Gabriel disse, oferecendo as flores. Obrigada, Beatriz corou, cheirando as margaridas. Elas são perfeitas. Como você sabia que eu amo margaridas? Intuição, Gabriel mentiu sorrindo.
Bia, vocês vão ficar aí na porta namorando a noite toda? A voz de Dona Rosa veio lá de dentro, claramente divertida. Vovó! Beatriz protestou, mas estava rindo. Vai logo, menina. E Gabriel, lembra do que conversamos? Sim, senhora, Gabriel respondeu, oferecendo o braço para Beatriz. Eles caminharam pelas ruas da Liberdade, que estavam animadas com o movimento noturno. Gabriel havia escolhido um restaurante japonês pequeno que descobrira na pesquisa da tarde. Nada muito caro, mas com boa comida e ambiente aconchegante. Nunca vim aqui, Beatriz disse, enquanto entravam no restaurante. Parece aconchegante. Espero que goste de comida japonesa, Gabriel disse, puxando a cadeira para ela se sentar. Adoro, mas raramente tenho oportunidade de comer em restaurantes, Beatriz admitiu. Geralmente, quando saio para comer fora, é na lanchonete da esquina. Gabriel se lembrou dos restaurantes caríssimos que frequentava, onde uma única refeição custava mais que o salário mensal de um professor. Sentia como se estivesse descobrindo um mundo novo através dos olhos de Beatriz. Então vamos comemorar, ele disse, pedindo saquê para acompanhar, pelo nosso primeiro encontro oficial. Primeiro? Beatriz perguntou, levantando uma sobrancelha. Está assumindo que vai haver outros? Estou esperando que sim, Gabriel respondeu honestamente. Eles conversaram durante o jantar sobre tudo e nada. Beatriz contou histórias engraçadas de seus alunos. Gabriel inventou histórias sobre clientes difíceis no trabalho de corretor. Rindo juntos, Gabriel percebeu que nunca havia se divertido tanto em um encontro. Posso te fazer uma pergunta? Beatriz disse depois que o garçom trouxe a sobremesa. Claro. Você nunca foi casado? Noivo? Namorado sério? Gabriel hesitou. Como explicar os relacionamentos vazios que havia tido, baseados apenas em atração física e conveniência social? Nunca encontrei a pessoa certa, ele disse finalmente. E você? Além dos encontros da faculdade, houve um rapaz há 2 anos. Beatriz admitiu, mexendo com o sorvete. Era professor também, na escola onde trabalho. Saímos algumas vezes. Gabriel sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu. O que aconteceu? Ele era possessivo. Queria que eu parasse de cuidar da vovó. Dizia que ela estava me segurando. Beatriz ficou séria. Quando percebi que ele queria que eu escolhesse entre ele e minha família, a escolha foi fácil. Ele era um idiota, Gabriel disse com veemência. Você acha? Às vezes me pergunto se ele não tinha razão. Se eu não estou desperdiçando minha vida? Beatriz, Gabriel pegou a mão dela sobre a mesa. Cuidar de quem amamos nunca é desperdício. É uma das coisas mais nobres que uma pessoa pode fazer. Ela o olhou com surpresa. Você realmente pensa assim? Penso. Sua avó criou você sozinha depois que sua mãe morreu. Agora é sua vez de cuidar dela. Isso não te torna menos independente ou menos valiosa. A maioria dos homens não pensa assim. Então você estava saindo com os homens errados, Gabriel disse simplesmente. Beatriz sorriu, e Gabriel percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Como você consegue sempre dizer a coisa certa? Porque estou sendo honesto, Gabriel respondeu, e percebeu a ironia amarga de suas palavras. Ele estava sendo emocionalmente honesto, mas mentindo sobre tudo o mais. Depois do jantar, caminharam lentamente de volta à confeitaria. A noite estava agradável e Gabriel não queria que o encontro terminasse. Gabriel, Beatriz disse quando pararam em frente à confeitaria. Posso te contar um segredo? Claro. Estava com medo de hoje à noite. Medo por quê? Porque não tenho muita experiência com isso. Ela gesticulou vagamente entre eles. Relacionamentos, encontros, homens em geral. Gabriel sentiu seu coração apertar. Beatriz, você não precisa ter medo de nada comigo. Nunca vou te pressionar a fazer nada que não queira. Eu sei, ela disse suavemente. É uma das coisas que mais gosto em você. Você me faz sentir segura. Eles ficaram parados na calçada, olhando um para o outro. Gabriel percebia a tensão no ar, o momento carregado de possibilidades. Lentamente, ele levantou a mão e tocou o rosto dela, que se inclinou para seu toque. Posso te beijar? Ele perguntou. Em resposta, Beatriz se aproximou. Gabriel baixou a cabeça e tocou os lábios dela com os seus. Um beijo suave, casto, mas cheio de promessas. Quando se separaram, Beatriz estava corada e ofegante. Foi... Ela começou. Perfeito,
Gabriel completou. Eu ia dizer meu primeiro beijo de verdade, Beatriz admitiu, corando ainda mais. Gabriel a olhou com surpresa e ternura. De verdade? De verdade. Os outros foram apenas tentativas, nada que me fizesse sentir. Ela parou, parecendo procurar as palavras certas. O que você sentiu? Como se meu coração fosse explodir. Ela admitiu com um sorriso tímido. Gabriel a puxou para mais perto, beijando-a novamente, desta vez com mais intensidade. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Beatriz, ele disse suavemente, eu estou me apaixonando por você. Ela arregalou os olhos. Sério? Sério. Sei que é muito rápido. Sei que mal nos conhecemos, mas... Eu também. Ela interrompeu, surpreendendo-o. Estava com medo de admitir, mas eu também estou me apaixonando por você. Gabriel sentiu uma mistura de euforia e terror. A aposta havia se tornado irrelevante. Ele estava genuinamente apaixonado por essa mulher incrível. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra de amor que ela dizia aumentava sua culpa por estar mentindo sobre quem era. Preciso ir, Beatriz disse relutantemente. A vovó vai ficar preocupada. Claro, Gabriel concordou, mas não a soltou imediatamente. Posso te ver amanhã? Gostaria muito. Eles se beijaram mais uma vez antes de Beatriz entrar. Gabriel ficou na calçada, observando a luz se acender no apartamento acima da confeitaria. Pela janela viu a silhueta de Beatriz conversando animadamente com a avó. Pegou o celular e ligou para Rodrigo. Como foi? Rodrigo perguntou assim que atendeu. Rodrigo, estou ferrado, Gabriel disse, encostando na parede da confeitaria. Por quê? Porque me apaixonei de verdade. E ela também. E agora não sei como contar a verdade sem destruir tudo. Gabriel. E tem mais. Ela nunca teve um relacionamento sério. Nunca foi beijada de verdade antes de hoje. Ela é exatamente o que especifiquei na aposta. Mas agora você percebe que a aposta foi uma idiotice. Exatamente. Gabriel passou a mão pelos cabelos. O que eu faço, Rodrigo? Conta a verdade. Hoje, amanhã, o mais rápido possível. Cada dia que passa vai tornar tudo pior. E se ela me odiar? Então você vai ter que viver com as consequências das suas escolhas, Rodrigo disse sem piedade. Mas se ela realmente te ama, talvez consiga perdoar. Gabriel encerrou a ligação, sabendo que o amigo estava certo. Precisava contar a verdade para Beatriz antes que fosse tarde demais. Mas ao olhar para a luz no apartamento, onde ela provavelmente estava contando para a avó sobre o encontro maravilhoso que havia tido, Gabriel percebeu que talvez já fosse tarde demais. A aposta que havia começado como um jogo havia se tornado a coisa mais real e assustadora de sua vida, e ele não fazia ideia de como resolver a bagunça que havia criado. Gabriel acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito, uma mistura de felicidade pelo que havia acontecido com Beatriz e ansiedade crescente sobre a mentira que estava vivendo. Pela primeira vez em sua vida adulta, considerou seriamente desistir de algo que havia começado. Decidiu que contaria a verdade para Beatriz naquele dia. Não importavam as consequências da aposta. Ela merecia saber quem ele realmente era antes que o relacionamento fosse mais longe. Chegou à confeitaria com essa determinação, mas a encontrou fechada. Um bilhete na porta dizia: "Voltamos em 1 hora. Emergência médica." O coração de Gabriel disparou. Ligou para o celular de Beatriz, que atendeu no terceiro toque. Gabriel. Sua voz soava tensa e preocupada. Beatriz, o que aconteceu? Vi a confeitaria fechada. Estamos no hospital, ela disse. E Gabriel ouviu o ruído de fundo de um pronto-socorro. A vovó passou mal de madrugada. Pressão alta. O médico disse que foi o estresse. Qual hospital? Estou indo para aí. Gabriel, você não precisa... Qual hospital, Beatriz? Hospital São Paulo. Pronto-socorro. Gabriel desligou e correu para a rua. Pela primeira vez em dias, usou seu poder. Ligou para seu motorista particular e pediu para buscá-lo imediatamente. Não havia tempo para fingir ser uma pessoa comum quando Dona Rosa precisava de ajuda. No caminho, ligou para seu médico particular, Dr. Henrique Santos, um dos melhores cardiologistas da cidade. Dr. Henrique, preciso de um favor urgente. Chegou ao hospital em 15 minutos,
Encontrou Beatriz na sala de espera, ainda usando a roupa da noite anterior, com olhos vermelhos de preocupação e cansaço. Como ela está? Gabriel perguntou, se sentando ao lado dela. Estável, mas o médico quer mantê-la em observação, Beatriz respondeu, se encostando nele automaticamente. Gabriel, não sei o que vou fazer se algo acontecer com ela. Ela é tudo o que tenho. Não vai acontecer nada, Gabriel disse, abraçando-a. Dona Rosa é forte. Vai ficar bem. O médico disse que foi o estresse dos últimos dias, a ameaça de perder a confeitaria. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Gabriel sentiu a culpa o consumir. Se ele tivesse revelado sua identidade no primeiro dia, poderia ter resolvido o problema da desapropriação imediatamente. Dona Rosa não estaria no hospital por causa do estresse. Beatriz, ele começou, preciso te contar. Desculpe interromper. Uma voz disse atrás deles. Vocês são da família da senhora Rosa Santos. Eles se viraram para ver um homem de jaleco branco, mais velho, com aparência confiante e tranquilizadora. Eu sou a neta dela, Beatriz respondeu. Este é meu Gabriel. Dr. Henrique Santos. Cardiologia. O homem se apresentou. E Gabriel tentou manter a expressão neutra. Vim dar uma olhada na senhora Rosa, se vocês permitirem. Ouvi falar do caso e gostaria de avaliar se ela precisa de algum cuidado especializado. Mas, doutor, não temos convênio particular. Beatriz começou. Não se preocupe com isso agora, Dr. Henrique disse gentilmente. Vamos primeiro cuidar da sua avó. Beatriz olhou para Gabriel com confusão. Como ele soube do caso da vovó? Gabriel teve que improvisar rapidamente. Talvez seja protocolo do hospital chamar especialistas em casos de pressão alta em idosos. Uma hora depois, doutor, Henrique voltou com notícias tranquilizadoras. Sua avó está bem, mas precisa de repouso e acompanhamento médico regular. Vou receitar alguns medicamentos e quero vê-la na minha clínica na próxima semana. Doutor, sobre os custos... Beatriz começou novamente. Já está tudo resolvido, Dr. Henrique disse, piscando discretamente para Gabriel. Programa social do hospital, não se preocupe. Quando o médico saiu, Beatriz se virou para Gabriel. Isso foi muito estranho. Médicos particulares não atendem de graça assim. Às vezes acontece. Gabriel mentiu, odiando-se cada vez mais. Alguns médicos fazem trabalho social. Eles puderam ver Dona Rosa depois do almoço. Ela estava pálida, mas sorrindo quando os viu entrar no quarto. Olha só, até no hospital vocês dois aparecem juntos. Ela brincou, mas sua voz estava fraca. Como se sente, vovó? Beatriz perguntou, segurando sua mão. Melhor, só um susto. Rosa olhou para Gabriel. Você veio mesmo. Que menino bom. Claro que vim, Dona Rosa. A senhora é importante para mim. Gabriel, Rosa disse, puxando-o para mais perto. Preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Cuida da minha Bia. Ela finge que é forte, mas no fundo é uma menina que precisou crescer rápido demais. Gabriel sentiu os olhos arderem. Eu cuido, Dona Rosa. Prometo. E Bia... Rosa se virou para a neta. Para de se culpar. Não foi culpa sua eu ter ficado estressada. Mas, vovó, nada de mas. Essas coisas acontecem. E nós vamos dar um jeito na confeitaria, sempre demos. Gabriel não conseguia mais adiar. Aquelas duas mulheres estavam sofrendo por causa de algo que ele poderia resolver com uma simples ligação. A mentira estava custando mais do que ele podia suportar. Dona Rosa, Beatriz, ele disse, respirando fundo. Preciso conversar com vocês sobre a confeitaria, sobre a desapropriação e sobre mim. O que tem você a ver com isso? Beatriz perguntou. Antes que Gabriel pudesse responder, seu celular tocou. Era Rodrigo e o tom era urgente. Gabriel, preciso falar com você, agora. É sobre a imobiliária Progresso. Rodrigo, estou no hospital. Gabriel, é sério. Descobri quem está por trás da desapropriação. E você não vai gostar. Gabriel se afastou da cama falando baixo. Fala. É a construtora Mendes em Associados. Gabriel sentiu o mundo girar. O quê? A empresa do seu pai. Bem, tecnicamente sua agora. Gabriel, você é o dono da empresa que está tentando desapropriar a confeitaria. Gabriel encostou na parede do hospital, sentindo-se nauseado. A construtora Mendes em Associados era uma das subsidiárias de seu grupo empresarial, uma que ele raramente supervisionava diretamente. Mas legalmente, ele era o responsável por todas as decisões.
Gabriel, você está aí? Rodrigo perguntou. Estou, Gabriel respondeu, olhando para Beatriz e Dona Rosa na cama do hospital. Rodrigo, eu preciso resolver isso. Como? Não sei ainda, mas preciso. Gabriel voltou para perto da cama, onde Beatriz o observava com preocupação. Tudo bem? Ela perguntou. Sim. Gabriel mentiu mais uma vez. Era sobre trabalho. Mas por dentro, ele estava se desmoronando. Não apenas estava mentindo sobre sua identidade, ele era literalmente o responsável pelo sofrimento delas. Sua própria empresa estava ameaçando destruir o lar e o sustento das duas mulheres que havia aprendido a amar. A aposta havia se tornado um pesadelo, e Gabriel não fazia ideia de como consertar a bagunça monumental que havia criado. Gabriel passou a noite em claro, caminhando pelo apartamento como um animal enjaulado. Às 5 da manhã, tomou uma decisão. Ia contar tudo para Beatriz. Toda a verdade. Sobre quem era, sobre a aposta, sobre sua empresa estar por trás da desapropriação. Não importavam as consequências. Chegou à confeitaria cedo, antes mesmo dela abrir. Beatriz estava arrumando o balcão, ainda com ar preocupado desde a ida ao hospital da véspera. Gabriel, que bom que você veio. Tenho novidades sobre a vovó. Beatriz, Gabriel a interrompeu. Preciso conversar com você. É importante. Algo no tom dele a fez parar e olhá-lo com atenção. Está tudo bem? Você parece estranho. Não está tudo bem, Gabriel admitiu. Posso subir? Preciso te contar algumas coisas. Eles subiram para o apartamento, onde o gato Esperança dormia tranquilamente em sua caixinha. Gabriel se sentou no sofá, mas Beatriz permaneceu de pé, os braços cruzados. Gabriel, você está me assustando. O que aconteceu? Beatriz, Gabriel respirou fundo. Eu não sou quem você pensa que sou. Ela franziu as sobrancelhas. Como assim? Meu nome é Gabriel Mendes, não Silva, e eu não sou corretor de imóveis. O rosto de Beatriz mudou lentamente, confusão dando lugar à desconfiança. Quem você é então? Sou empresário, dono de várias empresas em São Paulo. Empresário? Beatriz repetiu devagar. Que tipo de empresas? Gabriel engoliu em seco. Construtoras, principalmente, imobiliárias, desenvolvimento urbano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz o encarava como se estivesse vendo um estranho. Por que mentiu? Ela perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada. Porque... Gabriel hesitou. Como explicar a aposta sem soar como um completo psicopata? Porque queria conhecer alguém que gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que tenho. E você achou que mentir era a melhor forma de fazer isso? Eu sei que parece loucura, mas... Parece loucura? Beatriz riu, mas era um som amargo. Gabriel, você mentiu sobre tudo. Seu nome, seu trabalho, sua vida inteira. Não sobre meus sentimentos, Gabriel disse desesperadamente. Tudo o que senti por você, tudo o que disse sobre como me sinto, isso é verdade. Como posso acreditar em você agora? Beatriz começou a andar pelo apartamento, as mãos tremendo. Como sei que alguma coisa do que você disse foi verdade? Gabriel se levantou, tentando se aproximar, mas ela recuou. Beatriz, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você se divertiu brincando com a garota pobre e ingênua? Que foi tudo um jogo para você? Não foi um jogo, Gabriel protestou, mas as palavras soaram falsas até para ele. Porque tinha sido um jogo no início, não tinha? Não? Beatriz parou de andar e o encarou. Então me explica por que um empresário rico viria para a liberdade se passar por corretor de imóveis. Me explica por que escolheu justamente a mim. Gabriel sabia que estava chegando na parte mais difícil. Houve-se uma aposta. O sangue sumiu do rosto de Beatriz. Uma aposta? Com meu melhor amigo. Sobre encontrar alguém que pudesse me amar de verdade. Sobre encontrar alguém. Beatriz repetiu lentamente. Ou sobre encontrar especificamente alguém como eu? Gabriel não conseguiu responder, e o silêncio foi resposta suficiente. Meu Deus, Beatriz sussurrou, se sentando pesadamente no sofá. Eu era um tipo específico que você estava procurando, não é? A garota virgem e ingênua que você poderia conquistar para ganhar uma aposta. Não é assim. É exatamente assim, Beatriz gritou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Você me procurou porque eu era inexperiente,
porque seria fácil me enganar. No início, talvez fosse isso, Gabriel admitiu, odiando-se por cada palavra. Mas depois... Depois o quê? Depois você começou a sentir pena de mim? Depois me apaixonei por você de verdade. Gabriel se ajoelhou na frente dela. Beatriz, a aposta parou de importar no momento em que te conheci. Tudo mudou. Mentira, Beatriz disse, empurrando-o para longe. Se tivesse mudado alguma coisa, você teria contado a verdade no primeiro dia. Gabriel não tinha resposta para isso. Ela estava certa. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Beatriz perguntou, enxugando as lágrimas. Mais alguma mentira que você gostaria de confessar? Gabriel fechou os olhos. Tinha que contar sobre a empresa também. A construtora que está ameaçando desapropriar a confeitaria, ele disse baixinho. O que tem ela? É minha. O silêncio que se seguiu foi mortal. Beatriz o olhava como se ele fosse um monstro. Sua, ela repetiu. É uma das empresas do meu grupo. Eu não sabia, juro que não sabia que era vocês até ontem. Você não sabia. Beatriz riu histericamente. Você é o dono de uma empresa que está tentando nos despejar, e você não sabia. Beatriz, posso resolver isso. Posso cancelar a desapropriação agora mesmo. Em troca de quê? Ela perguntou friamente. Em troca de eu continuar fingindo que acredito em você? Em troca de nada, porque é a coisa certa a fazer. A coisa certa, Beatriz balançou a cabeça. A coisa certa seria não ter mentido desde o primeiro dia. A coisa certa seria não ter brincado com meus sentimentos para ganhar uma aposta estúpida. Gabriel tentou se aproximar novamente. Beatriz, eu amo você. Isso não é mentira. Saia, ela disse calmamente. Beatriz. Saia! Ela gritou, apontando para a porta. Sai da minha casa e da minha vida. Por favor, deixe-me explicar melhor. Não há nada para explicar, Beatriz disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você é exatamente como todos os outros homens ricos que conheci. Acham que podem comprar e manipular qualquer um. Acham que somos brinquedos para a diversão de vocês. Não é verdade. É sim. Você apostou que conseguiria me conquistar em uma semana. Parabéns, Gabriel. Você ganhou. A garota virgem e ingênua se apaixonou pelo homem rico, fingindo ser comum. Deve estar muito orgulhoso. Gabriel sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Beatriz, por favor, vá embora, ela disse, virando-se para a janela. E não volte mais. Nem você, nem sua empresa. Nós vamos lutar sozinhas, como sempre fizemos. Gabriel ficou parado por mais um momento, esperando que ela mudasse de ideia. Mas quando Beatriz não se virou, ele caminhou lentamente até a porta. Beatriz, ele disse uma última vez, eu realmente amo você. E vou resolver a questão da confeitaria você querendo ou não. Porque é o mínimo que posso fazer depois de tudo que causei. Ela não respondeu. E Gabriel desceu as escadas com o coração completamente destroçado. Na confeitaria, Dona Rosa estava organizando os doces para o dia. Gabriel, como está a minha Bia hoje? Ontem ela estava tão preocupada. Gabriel olhou para a senhora idosa, que o recebia com o mesmo carinho de sempre, sem saber que ele era o responsável por todos os problemas delas. Dona Rosa, ele disse, a voz embargada, cuide bem dela. Claro que cuido, mas por que está falando assim? Vocês brigaram? Gabriel não conseguiu responder. Saiu da confeitaria sem olhar para trás, sabendo que havia perdido a única coisa realmente valiosa que já tinha tido na vida. A aposta estava terminada e todos haviam perdido. Gabriel passou os 3 dias seguintes trancado em seu apartamento, ignorando ligações e reuniões. Rodrigo apareceu na segunda-feira à noite, usando a chave reserva que tinha do apartamento. Gabriel, você não pode simplesmente desaparecer assim, Rodrigo disse, encontrando o amigo no terraço, olhando para a cidade com uma garrafa de uísque pela metade na mesa ao lado. Posso sim, Gabriel respondeu sem tirar os olhos do horizonte. E deveria ter feito isso há muito tempo. O que aconteceu? Você contou a verdade para ela? Contei. Gabriel riu amargamente. Contei sobre a mentira, sobre a aposta, sobre minha empresa estar por trás da desapropriação. Foi esclarecedor. Como ela reagiu? Como qualquer pessoa racional reagiria. Me expulsou de casa e disse para nunca mais voltar. Gabriel tomou um gole do uísque. E ela estava certa, Rodrigo. Estava completamente certa. Rodrigo se sentou na cadeira ao lado. Gabriel, você pode consertar isso. Como?
Como você conserta uma traição dessa magnitude? Gabriel finalmente olhou para o amigo. Eu a usei, Rodrigo. Peguei uma mulher boa e honesta e a usei para uma aposta idiota. Não há como consertar isso. Você pode começar resolvendo a questão da confeitaria. Já resolvi, Gabriel disse, gesticulando vagamente. Cancelei a desapropriação na segunda de manhã. A construtora Mendes em Associados não vai mais incomodar elas. E elas sabem disso? Não sei. Não tenho mais direito de falar com elas. Rodrigo suspirou. Gabriel, você está sendo dramático. Sim, você fez uma merda enorme. Mas se realmente ama essa mulher, exatamente porque a amo é que vou deixá-la em paz. Gabriel interrompeu. Ela merece alguém melhor. Alguém que não minta para ela desde o primeiro dia. Então você vai desistir? Assim, sem lutar? Não é desistir. É fazer a coisa certa pela primeira vez nessa história toda. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Sabe o que é irônico? Você perdeu a aposta, mas descobriu que o amor verdadeiro existe, exatamente o que eu estava tentando te mostrar. E uma merda saber disso agora, Gabriel disse, terminando o uísque. Quando é tarde demais para importar. Enquanto isso, na confeitaria, Beatriz tentava manter a rotina normal, mas Dona Rosa percebia que algo estava muito errado. A neta estava pálida, com olheiras profundas, e não havia mencionado Gabriel nem uma vez em 3 dias. Bia, onde está o Gabriel? Rosa perguntou na terça-feira à tarde, quando o movimento estava mais calmo. Não sei, vovó. Beatriz respondeu, sem levantar os olhos dos doces que estava organizando. Vocês brigaram? Beatriz parou o que estava fazendo, as mãos tremendo ligeiramente. Algo assim. Quer conversar sobre isso? Não há nada para conversar, Beatriz disse, mas sua voz estava embargada. Ele não era quem eu pensava que era. Rosa se aproximou da neta preocupada. O que você quer dizer? Beatriz contou uma versão resumida da verdade, que Gabriel havia mentido sobre sua identidade e profissão, que era, na verdade, um empresário rico. Omitiu a parte sobre a aposta e sobre a empresa dele estar envolvida na desapropriação. Ah, minha filha, Rosa suspirou abraçando Beatriz. Homens às vezes fazem coisas estúpidas quando estão com medo. Medo de quê? De não serem amados pelo que realmente são, Rosa explicou. Talvez ele tenha medo de que você só se interessasse pelo dinheiro dele. Mas eu nem sabia que ele tinha dinheiro, Beatriz protestou. E mesmo se soubesse, não me importaria. Ele sabe disso? Beatriz parou de chorar por um momento. Eu não tive chance de explicar. Estava tão brava, tão magoada. Bia, posso te dar um conselho de velha? Claro, vovó. Homens são criaturas complicadas. Eles fazem besteira, mentem quando estão com medo, se comportam como idiotas quando mais precisam ser espertos. Rosa sorriu com carinho. Mas às vezes, por baixo de toda essa estupidez, existe amor de verdade. Como vou saber a diferença? Você sente aqui, Rosa colocou a mão no coração de Beatriz. Quando você pensa nele, o que sente? Raiva ou saudade? Beatriz fechou os olhos. As duas coisas. Então, ainda há esperança. Na quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Um advogado bem vestido apareceu na confeitaria com uma pasta de documentos. Senhora Rosa Santos? Ele perguntou educadamente. Sou eu, Rosa respondeu, imediatamente tensa. Sou o doutor Antônio Ferreira, representando a construtora Mendes em Associados. Vim trazer boas notícias. Beatriz se aproximou desconfiada. Que tipo de boas notícias? A empresa decidiu cancelar os planos de desapropriação desta propriedade, o advogado anunciou. Vocês podem ficar tranquilas, não haverá mais ameaças ao estabelecimento. Rosa e Beatriz se olharam em choque. Por quê? Beatriz perguntou. Por que mudaram de ideia? Reavaliação do projeto, o advogado disse vagamente. Às vezes essas coisas acontecem no mundo dos negócios. Quando o advogado saiu, Rosa e Beatriz ficaram em silêncio por um longo momento. Isso é muito estranho, Beatriz disse finalmente. É um milagre, Rosa corrigiu. Não vamos questionar milagres. Mas Beatriz tinha uma suspeita crescente sobre o que havia realmente acontecido. Gabriel havia dito que era empresário, dono de construtoras. Seria coincidência demais a desapropriação ser cancelada justamente depois da briga deles. Na quinta-feira, ela não aguentou mais.
Pegou o cartão que o homem da imobiliária havia deixado e ligou para a Imobiliária Progresso. Gostaria de falar com Marcos Silva, ela disse quando atenderam. Marcos Silva não trabalha mais aqui, a recepcionista respondeu. Foi demitido esta semana. Posso ajudá-la com outra coisa? Beatriz desligou com o coração disparado. Tudo estava começando a fazer sentido. Gabriel não apenas sabia sobre a desapropriação, ele tinha poder para cancelá-la. O que significava que ele era muito mais poderoso do que havia admitido. Naquela noite, depois que Dona Rosa foi dormir, Beatriz se sentou no computador antigo da confeitaria e pesquisou Gabriel Mendes, empresário, São Paulo. O que encontrou a deixou sem fôlego. Fotos de Gabriel em revistas de negócios, sempre impecavelmente vestido, sempre sério. Artigos sobre o jovem bilionário e herdeiro do Império Mendes. Fotos dele em eventos sociais, sempre acompanhado de mulheres deslumbrantes que pareciam modelos. Beatriz olhou para as próprias roupas simples, para as mãos calejadas de tanto trabalhar, para o reflexo no monitor de um computador que tinha mais de 10 anos. Como havia sido ingênua o suficiente para acreditar que um homem daquele mundo poderia estar interessado nela de verdade. Mas então, lembrou-se dos momentos que haviam compartilhado, do jeito como Gabriel havia cuidado do gato ferido, de como havia escutado suas histórias sobre os alunos, do beijo deles na calçada, tão terno e cheio de promessas. Havia sido tudo mentira ou havia algo real por baixo das mentiras? Beatriz ficou acordada a noite inteira, olhando para as fotos de Gabriel na internet e se perguntando se Dona Rosa estava certa, se por baixo de toda aquela estupidez masculina existia amor de verdade, porque apesar de toda a raiva e mágoa, ela ainda sentia falta dele. Ainda esperava vê-lo aparecer na porta da confeitaria toda manhã. Ainda se pegava guardando um bolinho extra, caso ele aparecesse. Pela primeira vez desde a briga, Beatriz considerou a possibilidade de que talvez houvesse uma segunda chance para eles. Mas primeiro ela precisava de respostas. Respostas reais desta vez. Gabriel estava em seu escritório na sexta-feira, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Mendes, tem uma senhorita Beatriz Santos aqui. Diz que é pessoal. O coração de Gabriel parou. Mande ela entrar. Beatriz apareceu na porta do escritório e Gabriel quase não a reconheceu. Estava vestida com seu melhor vestido, azul marinho, simples mas elegante, e havia feito o cabelo. Ainda assim parecia pequena e deslocada no ambiente luxuoso de mármore e vidro. Beatriz, Gabriel se levantou, sem acreditar que ela estava ali. Posso entrar? Ela perguntou formalmente. Claro, por favor. Gabriel indicou as poltronas de couro próximas à janela, longe da mesa imponente que dominava o escritório. Eles se sentaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia acontecido entre eles preenchendo o espaço. Foi você, Beatriz disse finalmente, que cancelou a desapropriação. Não era uma pergunta, mas Gabriel respondeu mesmo assim. Foi. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer, Gabriel disse. Porque vocês não mereciam sofrer por causa dos meus erros. Seus erros, Beatriz repetiu. É assim que você vê o que aconteceu entre nós? Como um erro. Gabriel a olhou nos olhos, vendo a vulnerabilidade que ela estava tentando esconder atrás da postura formal. Mentir para você foi o maior erro da minha vida. Mas conhecê-la, me apaixonar por você, isso foi a única coisa certa que fiz em anos. Como posso acreditar em você agora? Beatriz perguntou, e havia dor em sua voz. Como sei que não é só mais uma mentira bem contada? Não sabe, Gabriel admitiu. Só posso te mostrar com ações, se você me der essa chance. Beatriz ficou em silêncio, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. De onde estavam, podiam ver a liberdade na distância, pequena e distante comparada às torres de vidro ao redor. Pesquisei sobre você na internet, ela disse finalmente. Gabriel fez uma careta. Imagino o que encontrou. Fotos suas com muitas mulheres bonitas. Artigos sobre festas caras, carros importados, apartamentos de cobertura. Beatriz o encarou. Uma vida completamente diferente da minha. É, Gabriel concordou. Completamente diferente. Então me explica por que um homem que pode ter qualquer mulher do mundo escolheria justamente a professora pobre da liberdade para uma aposta.
Gabriel respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto. Não importavam as consequências. Porque eu era um idiota arrogante que achava que entendia o mundo. Ele começou. Porque estava cansado de mulheres que só se interessavam pelo meu dinheiro, mas era orgulhoso demais para admitir que o problema podia ser eu. Continue. Porque fiz uma aposta estúpida sobre conseguir me casar em uma semana com alguém que nunca tivesse sido tocada por outro homem. Beatriz ficou vermelha, mas não desviou o olhar. E eu era a candidata perfeita. No papel, sim. Gabriel admitiu, odiando-se por cada palavra. Mas, Beatriz, no momento em que te conheci de verdade, que vi quem você realmente é, a aposta parou de importar. Quando exatamente? Quando você salvou aquele gato na chuva? Gabriel disse sem hesitar. Quando vi você ajoelhada na calçada, se molhando para proteger um animal ferido que nem era seu. Naquele momento, percebi que tinha encontrado alguém genuinamente boa e que eu não merecia nem 5 minutos do seu tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Então, por que não contou a verdade naquele dia? Porque era covarde, Gabriel disse simplesmente. Porque pela primeira vez na vida estava experimentando algo real e tinha medo de perder. E perdeu mesmo assim. Perdi, Gabriel concordou. Porque mentiras sempre vêm à tona no final. Eles ficaram em silêncio novamente. Gabriel podia ouvir o próprio coração batendo, esperando o veredicto dela. Gabriel, Beatriz disse finalmente. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Contaria a verdade no primeiro dia? Gabriel respondeu imediatamente. Diria, oi, sou Gabriel Mendes, sou bilionário e estou procurando alguém que possa me amar de verdade. Você gostaria de tomar um café? Apesar de tudo, Beatriz sorriu pela primeira vez. E se eu tivesse aceito? Provavelmente teria achado que era pelo dinheiro. Ai, agora? Agora sei que você é a única pessoa que me conheceu pobre, e mesmo assim se apaixonou. Gabriel se inclinou para a frente. Beatriz, você me conheceu como Gabriel Silva, corretor de imóveis comum, e me amou assim. Isso é mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Mas você não é Gabriel Silva, Beatriz disse. Você é Gabriel Mendes, dono de um império empresarial. Como sei que quando a novidade passar, você não vai se cansar de brincar de ser comum? Era uma pergunta justa, e Gabriel sabia disso. Porque os dias que passei com você foram os mais felizes da minha vida. Porque pela primeira vez me senti como uma pessoa real, não como uma conta bancária ambulante. E a aposta? Quem ganhou? Gabriel riu sem humor. Tecnicamente eu perdi. Era para me casar em 7 dias, lembra? Mas Rodrigo também perdeu porque não conseguiu provar que o amor verdadeiro existe. Mas existe, Beatriz disse suavemente. Existe? Existe. Ela se levantou, caminhando até a janela. Mesmo com todas as mentiras, mesmo com toda a dor, ainda amo você. Odeio me sentir assim, mas amo. Gabriel sentiu como se pudesse voar. Beatriz, mas, ela continuou, se virando para encará-lo. Se vamos tentar de novo, tem que ser diferente. Nada de mentiras, nada de jogos. Eu preciso conhecer o Gabriel real, não a versão que você acha que eu quero ver. O Gabriel real é complicado, Gabriel avisou. Tem muito dinheiro, responsabilidades enormes, um mundo social que pode ser cruel. E às vezes é workaholic e teimoso. E às vezes salva gatos na chuva e faz senhoras idosas se sentirem especiais, Beatriz completou. Eu vi esse lado também. Gabriel se aproximou dela, mas não tentou tocá-la. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero tentar, mas devagar dessa vez, conhecendo um ao outro de verdade. Mesmo sabendo que vou estragar tudo de novo, provavelmente, especialmente sabendo disso. Beatriz sorriu. Porque agora sei que você pelo menos vai tentar ser honesto quando estragar. Gabriel riu, sentindo esperança pela primeira vez em uma semana. Então, posso te convidar para jantar? Como Gabriel Mendes dessa vez? Pode, mas nada muito caro. Ainda sou uma professora da escola pública. E eu ainda sou o cara que se apaixonou por uma professora da escola pública, Gabriel disse. Essa parte não mudou. Beatriz se aproximou dele finalmente, colocando a mão no rosto dele. Gabriel, sim, da próxima vez que fizer uma aposta idiota, faça sobre algo que não envolva corações humanos. Da próxima vez, Gabriel disse, beijando suavemente a palma da mão dela. Vou apostar apenas em nós dois.
Quando se beijaram ali no escritório, com a cidade de São Paulo se estendendo aos seus pés, ambos sabiam que não seria fácil. Dois mundos diferentes, duas vidas que precisariam encontrar um meio termo. Mas também sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso: amor verdadeiro, construído sobre uma base de honestidade conquistada a duras penas. A aposta havia terminado, mas a história deles estava apenas começando. 6 meses depois, Gabriel e Beatriz estavam na inauguração da Livraria Esperança, um espaço aconchegante na Liberdade, onde a literatura encontrava a comunidade. Dona Rosa cortava o bolo comemorativo, enquanto crianças do bairro folheavam livros novos, e Gabriel observava Beatriz realizando seu sonho. Ele havia aprendido que o amor verdadeiro não era sobre apostas ou conquistas. Era sobre construir algo juntos, um dia de cada vez, com honestidade e paciência. E finalmente Gabriel Mendes, não mais Gabriel Silva, estava em casa.